Tem um velho ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É verdade que muitas pessoas se recusam a olhar ao seu redor o que está acontecendo de caos, de problema, dificuldades, conflitos. Mas quem de fato quer encarar a realidade precisa olhar ao seu redor, precisa olhar para o mundo e ver o que está acontecendo e se localizar dentro da sua esfera e tentar fazer aquilo que é necessário. Diante de tudo que está acontecendo, nós não estamos alheios a tudo isso, porque a Bíblia já vinha fazendo alertas a respeito de tudo isso que nós viveríamos. E hoje eu separei 3 alertas que a Bíblia havia feito para os nossos dias. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí, fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Bom estar aqui novamente para a gente fazer esse vídeo e falar sobre esse assunto importante para nós. Porque às vezes a gente não atenta para o que está acontecendo, fechamos os nossos olhos para a realidade. E vamos falar hoje sobre esses 3 alertas que a Bíblia faz para os nossos dias. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, dá um like no vídeo e envia esse vídeo para alguém, para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, deixando de conversa e indo para o primeiro alerta que a Bíblia faz. O primeiro alerta nós encontramos em Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Alguns textos dizem o amor de quase todos. Por que Jesus fez esse alerta? E esse alerta não era só para o período do ano 70, como alguns dizem, mas para os nossos dias, que são considerados pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, como dias trabalhosos. E quando Jesus faz esse alerta, ele estava se referindo exatamente a esse esfriamento com relação ao amor das pessoas para com Deus e das pessoas umas para com as outras. E quando o indivíduo ele perde o amor, ele perde a sua identidade, a sua característica, ele se desfigura. Jesus havia advertido contra isso. Jesus havia falado a respeito dessas coisas. E quando nós recebemos uma orientação acerca do que deverá acontecer, qual é a conduta correta? Qual é a conduta de um sábio? É se preparar para não ser pego de surpresa por aquilo e tentar de todas as formas possíveis a sair daquelas condições, daquela situação. É a mesma coisa. Tem uma cidade que fica por trás de uma represa. Aí é anunciado que essa represa está rompendo e tem gente que faz de conta que nada vai acontecer. Já outros pegam as suas coisas e saem dali. Aqueles que ignoraram o que foi anunciado serão pegos de surpresa. E a represa não só vai destruir os seus bens, como também destruir a sua vida. Por isso, quando nós atentamos para os alertas bíblicos, nós tomamos postura contrária ao que deve acontecer com aqueles que de fato não atentaram para isso. Se Jesus advertiu acerca dessas coisas, é porque ele queria que a gente tivesse uma posição contrária ao que viria sobre nós. Ou seja, o esfriamento do amor é uma profecia, podemos até chamar de decreto. E o que acontece? Jesus disse que iria acontecer. O que ele não disse é que eu seria obrigado a viver esse esfriamento. Foi isso que Jesus não disse. Então, para que eu não seja alcançado por esse esfriamento, o que eu vou fazer? Eu vou estar sempre envolvido com Deus. Eu vou sempre estar lendo a minha Bíblia. Eu vou sempre me devotar ao Senhor, tirando tempo para Ele, para estar com Ele, fazer o que Ele me orientou. Consequentemente, eu não vou ser envolvido por esse esfriamento do amor. Tá? Esse é o primeiro alerta que a Bíblia faz. O segundo alerta que a Bíblia faz é com relação a doenças. No capítulo 24, versículo 12, né? No capítulo 24, no versículo 4, no capítulo 24, no versículo 4 ao 7, Jesus faz referência a falsos profetas. E aí ele cita guerras, pestes, terremotos, acontecimentos naturais
que sobreviriam sobre a humanidade. E quando ele faz esse alerta, assim como a questão relacionada ao amor, ele está nos direcionando a ter uma posição, uma postura, como eu vou escapar disso? O que eu devo fazer para sair de todas essas questões? Tá? Se você observar, os médicos recomendam uma boa alimentação com relação às pestes, praga, doença, enfim. Eles recomendam uma boa alimentação, descanso, preparo físico, tudo aquilo que é necessário para você manter o teu corpo imune ou preparado para combater as doenças. Tá? Essas são as recomendações médicas. Jesus falou que tudo isso viria. Então, se você se preparasse para viver, para passar por tudo isso, é certo que você vai passar. Então, essas advertências de Jesus nesse texto, no capítulo 24, do 4 ao 7, é exatamente para que tenhamos cuidado referente a essas coisas. Geral, né? Vai expulsar demônios, vai fazer tudo aquilo. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai ao deserto ali, ele passa 40 dias em jejum, numa espécie de preparação para iniciar o ministério. A gente acha que porque somos de Deus, Deus vai fazer tudo por nós e que não precisa a gente fazer nada. E é aí que nós estamos enganados. Se há esses alertas da Bíblia, é porque nós devemos fazer sim a nossa parte. Observe só o contexto que você está, se analise, veja qual é a tua parte a ser feita. Não fique alheio às realidades do mundo, tá? Às vezes a gente diz que confia em Deus, mas não atenta para a sua palavra. E aí não é confiar. Se eu confio em Deus, eu vou tentar cumprir, seguir as orientações que Ele está me dando. E esses alertas que eu estou citando aqui são as orientações de Jesus. Se Ele falou, é porque nós temos como sair dessas coisas. Claro, a não ser que Ele lhe chame no período em que aconteça isso, ou depois que aconteça, ou antes de acontecer. E em terceiro lugar, nós temos o que é citado pelo próprio apóstolo Paulo, chamado dia mau. No capítulo 6, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se revestindo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo no dia mau. Ou seja, existe um dia mau que cada indivíduo passa e a Bíblia nos orienta. É um alerta para a nossa vida. Se você vai viver, encarar um dia mau, a tua luta vai se dar de acordo com a tua realidade espiritual, emocional e física. O próprio texto diz: se te mostrarem frouxo no dia da luta, tua força será pequena. Nós precisamos ter essa disposição para nos preparar para a luta, para o dia mau, para no dia da luta você não ser pego de surpresa. Aquelas pessoas que ignoram a palavra quando são pegos em situações que é o dia mau, é um desespero tão grande. Já aqueles que buscam a Deus, vivem a paz em Cristo, se dedicam ao Senhor, quando o dia mau chega, eles conseguem passar por aquilo, confiando no Senhor. Tudo que você tiver que passar, Deus não vai lhe privar. Mais uma vez eu estou dizendo isso. Por isso você precisa se preparar para tudo que você tem que passar. Busque a Deus com todas as suas forças, esteja fortalecido no Senhor e com certeza você será alguém que Deus vai conduzir, que Deus vai cuidar e que Deus vai fazer segundo aquilo que lhe apraz diante do dia mau. Eu espero ter lhe ajudado com essa mensagem, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, tamo junto, fica na paz.